E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 20 sobre polígonos. Retomando nossa última aula, falamos sobre polígonos, definimos o que é um polígono. Polígono é uma figura plana, ou seja, só tem duas dimensões, fechada, não pode ter nenhuma abertura entre ela, ok? Formada apenas por segmentos de reta, ou, numa linguagem mais comum, formada apenas por linhas retas, ok? Então essa é a nossa definição de polígono. Depois, classificamos os polígonos, né, uma nomenclatura que nós temos, de acordo com a quantidade de lados. Se ele tem 4 lados, sabemos que ele tem 4 ângulos internos e 4 vértices. Também definimos o que é isso. O que é vértice, o que é lado, o que é ângulo interno. Ângulo interno é aquele ângulo do lado de dentro do polígono formado por 2 lados. O que é lado? São as linhas retas que formam o polígono, ok? É só retomando mesmo. E o vértice é aquela quina que liga 2 segmentos de reta, 2 lados, ok? E a nomenclatura é de acordo com a quantidade de lados. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6, hexágono. E assim por diante. Hoje nós vamos conhecer outras formas de classificar os polígonos. Bom, foi pedido para alguns alunos, né, numa sala para desenhar o hexágono. Hexágono tem 6 lados. Observem que cada um desses polígonos aqui, ó, tem 6 lados, certo? Portanto, todos eles são chamados de hexágono. Porém, eu quero que observe que eles têm formas diferentes. Ó, vamos separar eles aqui. Esse daqui, ó, a gente pode observar que ele tem todos os lados iguais, certo? Esse aqui não. Todos os lados são do mesmo tamanho. Esse aqui também não. Esse daqui também não, ok? Outra observação que nós podemos fazer é que esses dois aqui, ó, não tem nenhuma parte para dentro dele, tipo os lados entrando, vamos falar assim, nele. Enquanto esses aqui, ó, eles têm umas partes que a gente pode falar que é para dentro, certo? Então, gente, baseado nessas imagens, quero que vocês observem uma coisa importante aqui, ó. A gente vai traçar segmentos de reta. Tem que ser segmento de reta, ou seja, vamos falar de outra maneira. Eu vou colocar 2 pontos dentro de cada polígono. Ó, olha o nó da Laura. E ligar eles, certo? É que eu não sou lá muito bom para fazer linha reta. Mas então, enfim. Aqui 2 pontos. Ok? Faz de conta que está retinho. Infelizmente, que não será possível fazer retinho. Tá? Olha o do Rafael. Tem que ser lá dentro, tá? Então, ó, melhorou agora, hein? Olha isso, ó. Então, quero que vocês observem, tanto no da Laura quanto no do Rafael, não importa onde eu coloque os pontos. Toda parte do segmento de reta que liga os 2 pontos vão ficar dentro do polígono, certo? Observa isso. Enquanto no caso da Bruna, posso fazer um aqui, certo? Ficou lá dentro. Aqui. Ficou lá dentro, certo? Só que se eu fizer esse ponto, esse segmento aqui, ó, por exemplo, ficou um pedaço aqui, ó, para fora. Posso fazer aqui também, ó,
ficou pedaço para fora, pedaço do segmento para fora. Esse pedaço aqui, ó, vou até trocar de cor. Esse pedaço aqui, gente, ó, é uma cor diferente. Aqui, ó, são pedaços que ficaram para fora do polígono. No caso do Gustavo, nós temos a mesma situação. Ó, se eu traçar um segmento aqui, ou aqui, ou assim, ó, fica pedaço para fora. Então, vamos à nossa segunda classificação de polígonos. No caso, os polígonos podem ser classificados em convexo ou não convexo. O que é um polígono convexo? É no caso dos dois primeiros exemplos que nós tínhamos. Se eu unir dois pontos que estejam dentro do polígono e não ficar nenhum pontinho para fora, nenhum pedaço dessa linha aqui, ó, não ficar nenhum pedaço da linha para fora, esse polígono é convexo, ok? Então, liguei dois pontos, certo? Liguei dois pontos. Nenhum pedaço da reta que liga eles ficou para fora. Polígono convexo. Ficou pedaço para fora, como é o caso aqui, ó. Polígono não convexo, ok? Então, lembrem-se dessa classificação. Ele pode ser convexo ou não convexo. Convexo. Coloquei dois pontos dentro, qualquer dois pontos dentro do polígono. Se eu ligar eles, não vai ficar pedaço da linha para fora do polígono, ok? Não convexo, fica pedaço para fora, ok? Essa é a maneira mais simprona, vamos falar assim, de definirmos o que é um polígono convexo e não convexo, tá? Mas para vocês entenderem. Classifique os polígonos quanto ao número de lados e em convexo ou não convexo. Olha o primeiro. Primeira coisa que a gente vai fazer, classificar quanto ao número de lados. Quantos lados ele tem? Vou contar aqui de amarelo. 1, 2, 3, 4, 5. Sumiu o negócio aqui. 6, 7. Então ele é um heptágono. Não era para ter aparecido a resposta ali, né? Mas fazer o quê? Ele é um heptágono. Convexo ou não convexo? Vou pegar outra cor aqui, ó. Ele é não convexo, porque se eu fizer um... Nossa, que horror, gente. Traçar uma linha aqui, ó. Eu tenho pedaço para fora, certo? Por isso ele é não convexo. Ele é um heptágono, porque tem 7 lados. Não convexo porque se eu colocar aqui, ó, dois pontinhos aqui, um aqui e outro ali, ligar eles, fica pedaço do segmento de reta para fora. Vamos ver o outro exemplo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra a tabelinha que eu passei na última aula? E aí? Polígono de 8 lados, como ele é chamado? Octágono, ok? Qualquer coisa, se você gosta de MMA, lembra que a arena que eles lutam é um octágono, ok? Octógono. Convexo ou não convexo? E aí? Existe algum segmento de reta que eu faça lá dentro que fica pedaço para fora do polígono? Não, ó.
Ah, isso aqui ficou porque eu passei do ponto, né? Então isso aqui não conta. Ó, qualquer segmento de reta que começa lá dentro e termina lá dentro, qualquer que seja, fica totalmente dentro do polígono. Portanto, ele é convexo. No caso, octógono, 8 lados, convexo. Simples isso, né, gente? Muito simples. Vamos para o próximo. Existe também outra forma de classificar polígonos. Eles podem ser regulares ou não regulares. Para um polígono ser regular, todos os lados têm que ter a mesma medida. Olha o exemplo do triângulo aqui, ó. Todos os lados medem 3 centímetros. Não é só isso que tem que acontecer. Todos os ângulos também têm que ter a mesma medida. Então, polígonos regulares eles têm que ter lados, todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos com a mesma medida. No caso do triângulo, 60. Olha esse hexágono regular. Todos os lados têm a mesma medida, 2 centímetros. E todos os ângulos também têm a mesma medida, 120. Portanto, é um hexágono regular. E não regular, se qualquer um deles for diferente. Olha aqui. Olha o exemplo do retângulo. Ele tem 4 ângulos iguais de 90 graus, só que os 4 lados não têm a mesma medida. Portanto, o retângulo, esse retângulo, não é regular. Olha esse outro hexágono. Todos os lados têm a mesma medida, certo? Porém, os ângulos não. Ó, tem um ângulo de 150 aqui e um de 60 aqui. Se eu tiver só um ângulo diferente, já não é regular, ok? Então, são não regulares. Então, pessoal, um polígono regular. Lados e ângulos de mesma medida. Todos os lados medem a mesma coisa. Todos os ângulos medem a mesma coisa. Não regular. Qualquer um deles, um único que seja, vai ter medida diferente, tá? Lembra disso. Por exemplo, quadrado. É um polígono regular? Sim, ele é. Tem todos os lados de mesma medida e os 4 ângulos retos, ok? Trapézio? Não, porque ele não tem todos os lados iguais, ok? Bom, então, pessoal, vamos fazer uma recapitulação aqui. Na última aula e nessa aula de agora, estudamos a classificação dos polígonos. Estudamos, primeiramente, os elementos do polígono. Lados são os segmentos de reta que completam ele. Vértice é o ponto que liga um lado no outro, ou que a gente pode falar que é a quina. Ângulo interno é o ângulo que fica para dentro do polígono, certo? A classificação dos polígonos. A mais utilizada é quanto a quantidade de lados, é como a gente nomeia o polígono. Tem tantos lados, tem um certo nome. Vimos hoje polígonos convexos e não convexos. Convexo, quando eu faço um segmento de reta, qualquer que seja, que comece e termine dentro do polígono, vai ficar totalmente dentro do polígono. No não convexo, vai ter um pedacinho que seja, por menor que seja, fora do polígono. Regulares, polígonos regulares, são aqueles que possuem todos os lados com a mesma medida e, simultaneamente, todos os ângulos com a mesma medida. E não regulares, uma coisinha ou outra vai ser diferente, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, entendido esse tema, que não é complicado, é simples. É tudo uma questão de observação, ok?
ok? E comparação. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem, tenham bons estudos aí.